Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Pois é, gente, descobri hoje que isso era verdade. Ou melhor, não era não. Bom, prestem atenção nessa frase aqui então que eu acabei de falar. Eu vou deixar ela na tela até o final da explicação. Essa frase foi proferida pelo senhor Olavo de Carvalho, um astrólogo que ficou famoso depois que resolveu dar uma de filósofo, primeiro em jornais e depois agora na internet. Enfim, eu não estou aqui para ficar discorrendo sobre esse senhor. Essa frase que está aqui em cima foi exatamente a frase que ele disse, ipsis literis. Claro que a minha primeira reação quando eu vi isso daí foi chorar de rir. Tamanha groselha que poderia ter sido proferida pela boca desse senhor, que não seria a primeira que eu já teria tido o desprazer de ouvir. Não só eu, como muitos amigos meus tiveram a mesma reação. Até o Yuri gravou um vídeo sobre isso. Pois bem, hoje este canal aqui me mandou um vídeo do Jason, do canal Casando Verbo, e lá nesse vídeo, que é do começo do mês de maio, ele comentava que dia 30 de abril tinha encerrado-se o boicote contra a Pepsi, que tinha sido feito por algumas instituições pró-vida aí, porque a Pepsi não ia mais usar células de fetos abortados para fazer adoçante. Saiu no Washington Times. Quer dizer então que a frase proferida pelo seu Olavo ela realmente está certa? Veremos. O Jason já citou meio que por cima que a polêmica criada não era bem aquela que o pessoal estava pensando, tá? Confere lá no vídeo dele, mas ele não dá maiores explicações. Então eu vou dar. Primeiro, a frase de células de fetos abortados como adoçante. O que você entende disso? Que os fetos eram abortados, provavelmente numa produção em série, eles eram triturados, né? E as células deles, ou aquele amontoado que sobrava, era pingado, né, dentro das latas de refrigerante, mais ou menos como a gente faz hoje com um cafezinho, quando vai pôr adoçante. E esse composto todo tinha o poder milagroso de adoçar a bebida. Bom, nem preciso dizer que isso é uma bobeira, né? Mas primeiro eu tenho que explicar o que é uma cultura de células. A célula, para quem não sabe, é a unidade básica de todos os seres vivos. A grande maioria esmagadora dos seres vivos da Terra possui só uma única célula e alguns poucos gatos pingados têm mais de uma célula, como por exemplo nós, humanos, que temos, sei lá, trilhões delas. Uma cultura de células é um conjunto de células de qualquer organismo que seja, que é mantido vivo em laboratório através de condições ambientais adequadas e nutrição adequada também. Essas células se multiplicam por mecanismos simples de mitose, como elas fariam se estivessem ainda no organismo vivo, mas elas não morrem exatamente por causa dessas condições aí que eu citei, que mantêm elas vivas, né, inclusive a alimentação que é dada para elas. Aí a cultura não morre. Por quê? Porque as células mais velhas vão se dividindo, vão dando origem às células mais novas, essas mais velhas vão morrendo, mas vão surgindo mais novas no lugar e aquela cultura se mantém lá dentro de uma placa de Petri, de um tubo de ensaio, enfim, de onde quer que seja. Desde, é claro, que você mantém as condições ótimas para essas células sobreviver. Hoje a gente tem um monte de culturas de células. As primeiras que foram feitas, é claro, foram feitas com células de animais não humanos, ratos provavelmente. E hoje você tem cultura de células de plantas também, como tabaco, por exemplo, de primatas não humanos também. Mas enfim, vamos falar das células humanas, tá? A mais antiga cultura de células humanas são as chamadas células HeLa. Mas por que esse nome? Esse nome é a abreviação de Henrietta Lacks, uma mulher que sofria de câncer cervical e que morreu em outubro de 1951. Ela morreu jovem, até morreu com 31 anos. Aqui tem a foto dela. Quando era fevereiro, ou seja, 8 meses antes da mulher bater a caçuleta, um cientista coletou células desse tumor cervical que ela tinha e iniciou uma cultura de células. Esse sujeito, chamava George Otto, ele era alemão, desenvolveu um método de alimentar essas células in vitro. Elas foram crescendo, se multiplicando e começaram a ser usadas para várias coisas, como por exemplo para entender como que o câncer cervical se multiplicava, a própria reprodução de células humanas, testes de medicamentos, enfim, uma infinidade de coisas fantásticas e incríveis para o desenvolvimento médico-científico. Hoje as células HeLa são multiplicadas, acondicionadas e até vendidas por diversos laboratórios no mundo e convencionou-se chamar de cultura imortal, porque hoje é quase impossível você extinguir todas as amostras de células HeLa que existem ao redor do mundo inteiro. A cultura sobreviveu à própria Henrietta e também ao próprio George Otto, também já morreu. Desculpa, eu preciso pontuar bem claramente que o indivíduo Henrietta Lacks já morreu. Morreu lá em 1951. Se você acha que esse punhado de células que hoje existe no mundo inteiro são um indivíduo humano, desculpa, você tem uma noção muito estranha de individualidade para mim. Apenas algumas células dessa mulher continuam vivas. Aliás, as células dela já morreram todas, né? Então, vivas hoje são as células que foram reproduzidas a partir daquelas. Que você pode até dizer que nem eram células dela, porque eram células de um câncer, né? E um câncer, por definição, é formado por células aberrantes. Mas enfim, dizer que as células da Henrietta continuam vivas não é dizer que a Henrietta continua viva, tá?
Se eu morrer e doar meu coração pra alguém, quer dizer que eu continuo vivo? Sei lá, pra mim é um eufemismo pra morte isso daí. Mas enfim, hoje existem inúmeras culturas de células sendo mantidas vivas, vindas das mais diversas fontes e a maioria usada para os mais diversos fins, principalmente pesquisas biomédicas, mas não só elas. Só para citar alguns exemplos, algumas são desenvolvidas para o desenvolvimento de sementes na agricultura, no diagnóstico de algumas doenças, como o antibiograma, por exemplo, que é uma cultura de células de bactérias, no desenvolvimento de órgãos artificiais para transplante, e aqui embaixo tem alguns links desses exemplos, tá? Não confia em mim não, vai lá, clica nos links e olha o que eu estou falando. Bom, entre essas culturas de células humanas, que tanto ajudam o mundo inteiro, existem algumas linhagens de células embrionárias. A maioria é de ratos, é verdade, mas há algumas linhagens embrionárias de células humanas. A princípio, você não precisa matar o feto para tirar uma amostra de células, mas é que todo exame ou coleta feita com fetos ainda dentro da barriga da mãe são altamente não recomendados, tá? O pessoal às vezes usa para fazer teste de paternidade, ou mesmo algumas avaliações de algumas doenças que os pais possuem, querem saber se o filho possui antes do filho nascer, mas mesmo assim elas nunca são recomendadas, tá? Porque tem muito perigo de abortar ou de fazer mal pro próprio feto, né? Digita no Google exame de paternidade intrauterino, tá? E aí vocês vão ver lá o que cada laboratório fala sobre esse tema. Mas mesmo sendo arriscado, tem gente que faz, dá pra fazer numa boa. Você tem um monte de cultura de células hoje, por exemplo, que vem de cordão umbilical humano, por exemplo, sabe? E isso não incorre em perigo de vida pro feto. Mas então vamos lá. A cultura de células que criou tanta polêmica aí nessa história é chamada de HEK293. HEK é a sigla para Human Embryologic Kidney, ou seja, rim humano embriológico. E 293 é uma numeração que era usada lá pelo cientista que desenvolveu isso. Essas células foram extraídas do rim de um feto abortado na Holanda no começo da década de 70. Foi feita uma cultura dessas células desse rim, desse feto abortado, e a primeira publicação foi de 1977. Esse feto foi abortado legalmente dentro da legislação holandesa. E, gente, tem que ficar muito claro, esse feto não foi abortado para que fosse feita a cultura de células, tá? Ele foi abortado por outros motivos. Ou seja, o cara do hospital, ao invés de jogar fora um feto abortado, que ia pro lixo, ou que ia ficar boiando no formol na prateleira de alguma faculdade de medicina, resolveu extrair uma amostra das células do rim desse feto para fazer uma cultura de células. Então vamos começar a corrigir a frase do seu Olavo. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Primeiro, o tempo do substantivo está errado. Se esta frase for verdade, é o feto abortado, no singular. E segundo, é uma cultura de células, não são células do indivíduo. As células extraídas do feto já morreram lá na década de 70. O que a gente tem hoje são as descendentes dessa célula. Bom, a cultura de células da HEK293, ela é bem bizarra por alguns motivos, tá? Entre elas, que essas células, que são de rim, algumas linhagens delas desenvolveram com o tempo características neuronais. Bom, uma célula de rim não deve ter características de neurônios, certo? A menos que entre as células que foram coletadas para fazer a cultura também estivesse alguma célula nervosa. É claro que um rim possui células nervosas, né? São elas que mandam e recebem mensagem dizendo que o rim está bem ou não, né, para o cérebro. Se alguém aí já teve pedra no rim, sabe muito bem como funcionam perfeitamente bem essas células nervosas do rim. Dói pra cacete. Enfim, pode ser que seja então um erro de coleta, ou um engano de coleta, ou o fato de células embrionárias terem talvez uma capacidade de mutação maior para outros tipos de tecido. O que importa é que algumas dessas linhagens da HEK293 desenvolveram uma característica muito interessante, que eles podiam ser sensibilizados com sabor. Ou seja, essas células tinham receptores que conseguiam ser estimulados com produtos químicos que davam sabor às coisas, por exemplo. Então vamos ver. A empresa que gerou essa polêmica toda chama Xenomics. Vocês podem olhar no site deles, eu coloquei aqui na descrição do vídeo. A função deles, né, da empresa, é desenvolver sabores para produtos alimentícios, sejam bebidas, seja comida, etc. Eles ficam em San Diego, na Califórnia, e eles usam amostras dessas células HEK293 para testar compostos químicos que, em teoria, geram sabor. Ou seja, eles desenvolvem o composto, colocam lá nas células. Se elas reagirem de determinada forma, não sei como, a esse sabor, significa que eles conseguiram, eles sabem quando que eles conseguiram o resultado esperado. E aí depois eles passam por uma nova fase de testes. Eles têm um monte de patentes que o que eles patenteiam é o método utilizado para se conseguir alguma informação sobre o sabor que está sendo testado. E das patentes que a Xenomics tem, cerca de 70 mais ou menos utilizam as células HEK como substrato. A polêmica com a Pepsi começou porque a Pepsi assinou um contrato com a Xenomics para desenvolver novos tipos de adoçante.
a Pepsi e mais um montão de outras companhias que trabalham com alimentos ou bebidas. Ou seja, vamos entender. A cultura de células do feto abortado é usada no refrigerante? Não. Então, vamos continuar corrigindo a frase do velho Olavo. A Pepsi Cola está usando cultura de células de feto abortado como adoçante. Não. A Pepsi Cola, ou a Sinomix, se você preferir, está usando culturas de células de feto abortado para desenvolver adoçantes. E aí qual foi o pepino? Uma instituição pró-vida lá dos Estados Unidos, chamada Children of God for Life, Crianças de Deus para a Vida, começou um boicote, se não me engano, no meio do ano passado, na metade de 2011, contra os produtos de todas as empresas que utilizavam as células REC 293 como substrato para desenvolver algum sabor. Ou seja, todo mundo que tinha acordo com a Sinomix. O boicote terminou agora, no final de abril de 2012, porque a Pepsi fez um pronunciamento oficial dizendo que não usa as patentes da Sinomix que utilizam como substrato as células REC para desenvolver sabores, sei lá, para os seus refrigerantes. Eu li a notícia do Washington Times, que foi citado pelo Jason. Em nenhum momento eles disseram que chegaram a usar essas patentes. Eles dizem que nunca usaram. Ok, até aí eles podem estar mentindo, e provavelmente estão. Mas se eles estão mentindo, o importante é que eles tiveram que mudar agora, né, depois de tanto protesto. Aí corrige-se o último ponto da frase do velho Olavo. Ou você fala, a Pepsi Cola, Sinomix, não está usando cultura de células de feto abortado para desenvolver adoçantes. Ou, se você quiser ser mais preciosista, você pode dizer, a Pepsi Cola Sinomix não está mais usando cultura de células de feto abortado para desenvolver adoçantes. Ou seja, toda a frase do velho está errada. Não sei se por pura ignorância ou por... Não, é por pura ignorância mesmo. Agora vamos à minha opinião sobre o assunto. Primeiro, o fato da Pepsi não estar mais desenvolvendo novos tipos de adoçante usando as células REC como substrato, não quer dizer que ela vai parar de utilizar os adoçantes que já foram descobertos usando essa técnica. Aliás, quantos produtos a gente consome hoje que foram desenvolvidos utilizando essas células? Não dá pra saber. Muitos, poucos, todos. Tipo, bela merda esse pronunciamento deles, a princípio. Segundo, a questão ética. Eu vou fazer um vídeo só sobre o aborto, tá? Eu primeiro quero continuar a minha sequência de vídeos sobre a questão ética, mas eu pretendo fazer mais um vídeo sobre o aborto, dizendo qual a minha posição sobre o aborto, tá? Mas independente de você ser a favor ou contra o aborto, vamos pontuar o que foi feito. Um feto abortado na década de 70 na Holanda ia pro lixo se não tivessem coletado algumas células dele para fazer cultura. Olha, esse feto aparentemente foi abortado voluntariamente. As condições não foram bem esclarecidas e tem gente que acha o simples aborto abominável. Mas o mesmo procedimento poderia ter sido feito se fosse um feto abortado por motivos naturais. Sabe, um aborto espontâneo. E aí, continua sendo abominável? Não é mais o ato do aborto que está em discussão. O resultado ia ser o mesmo. Desculpa, pra mim precisa ter um pouco de coerência pra debater sobre isso. Se é antiético manter uma cultura de células viva que veio de um feto abortado, também é antiético manter a cultura de células HeLa, a célula da mulher lá que morreu em 1951. E me desculpa, eu não acho antiético manter cultura de células em nenhum dos dois casos. Sabe, esses institutos, eles dizem que são pró-vida, mas cacete, o feto que foi abortado tá morto desde a década de 70. As células que são usadas hoje não são um indivíduo. Se for um indivíduo, então quer dizer que eu não posso fazer uma biópsia, por exemplo, sabe? Senão eu tô arrancando um pedaço de mim. Eu tenho que ficar criando a placenta junto com meu filho depois que ele nasce. Eu tenho que filtrar todas as células vivas que saem do meu epitélio toda vez que eu vou no banheiro. E doar sangue ou fazer exame de sangue, nem pensar também, né? Pô, então o que é isso? Então vai viver com os Yanomamis. Sabe, os Yanomamis pensam assim, que o indivíduo, ele não é só aquilo que está ali, ele inclui tudo que sai dele ou que veio dele. E se esse feto tivesse continuado vivo? Por exemplo, se ele tivesse sido abortado, mas tivesse sido mantido vivo numa incubadora, uma coisa assim, tivesse conseguido ficar vivo. E hoje teria uns 40 anos de idade. Ainda assim, o procedimento ia ser antiético, porque pra mim dá no mesmo. Sabe, se esses institutos são pró-vida, eles têm que pensar nessas coisas. E outra coisa, pró-vida é o meu saco, né? Eles mesmos falaram que um bom substituto para usar no lugar dessas células REC são células de rato. Ou seja, eles são pró-vida humana. Outros tipos de seres vivos, eles estão cagando e andando. E segundo, nem os vegans mais fanáticos acham errado fazer cultura de células de rato para pesquisa, sabe? Porque nenhum rato tá morrendo para você fazer essa cultura de células. Esses caras são fanáticos birutas. Isso sim, algo que só a religião faz por você.
Sabe, o pessoal ainda veio falar que é canibalismo. Eu ouvi essa palavra, canibalismo. Sabe, não, ele tá usando um sistema, sabe, a base de células humanas vivas, sabe, e não importa que veio de um embrião ou que veio do indivíduo adulto. Curiosamente foi a do embrião que tinha esses receptores pro gosto, mas e se fosse do indivíduo adulto? E essas células são mantidas in vitro, e você faz os testes de sabor nela, sabe, você não tá ingerindo nenhuma célula, sabe, pô. E ficaram em falar de canibalismo, sabe? São burros ainda por cima. E tudo isso por causa de refrigerante diet, sabe? Existem milhares de motivos pra você não querer tomar refrigerante, seja diet ou seja normal. Quer uma solução simples? Ao invés de ficar fazendo punhetação, para de tomar refrigerante. Pronto! E deixa a vida dos outros em paz. E outra, essas células REC, elas vão continuar por aí, vocês gostando delas ou não. Você ainda até pode dizer que a utilização dessas células pra fazer teste de sabor, isso é uma coisa meio bizarra. Mas ainda que ela pare de ser feita pra isso, ela vai continuar sendo utilizada pra outros fins. Ao invés de ficar procurando pelo em ovo, a gente tinha que agradecer ao legado que esse bebê, que infelizmente faleceu, gerou pra humanidade. Ao invés de ter morrido simplesmente e ser jogado na lata do lixo. Ele forneceu alguma coisa útil pra humanidade. Do mesmo jeito que a saudosa Henrietta Lacks, que deixou um legado pra humanidade depois da morte. Sabe, esse pessoal precisa arrumar o que fazer da vida. Sabe, eu vou parafrasear o Bernardo aqui. Pra todo esse pessoal aí que ficou fazendo campanha de boicote contra a Pepsi ou contra qualquer outra empresa que usa cultura de células, vai o meu recado aqui. Pra homens e mulheres, tá? Fique bem claro. Vão lavar uma pia cheia de prato. Vão encostar a barriga no tanque 12 horas por dia. Vão esfregar um chão. Porque é isso que vocês estão precisando. Vocês estão precisando ocupar a cabeça de vocês e achar coisa pra fazer. Porque vocês não têm mais do que reclamar e ficam arrumando pelo em ovo. Então, vamos fazer alguma coisa útil da vida. Tá certo? Bom, então é isso. Um abraço pra vocês.